Valeu. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Parafu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate, hoje até às 19 horas, porque o Guarani estará em campo às 19h30 e às 7 da noite, a abertura da grande jornada esportiva no comando de Roger Williams. Você participa do Fala Galera de hoje. Qual a sua expectativa para o jogo do Guarani contra o São Paulo? Acredita em uma vitória do Bugre? Opine. 97102-1493. 97102-1493. E na sua opinião, qual foi o principal motivo para a Ponte não ter conseguido vencer a Portuguesa, mesmo em vantagem numérica? Falta de objetividade, jogadores nervosos, qualidade técnica, retranca da Lusa ou outro? Participe, 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de áudio curto. Mensagem de texto curto também. Assim dá tempo até às 7 da noite de colocarmos o maior número possível de participantes. Vamos com as pautas do Guarani para o programa de hoje. Guarani visita o São Paulo hoje, 19h30 no Morumbis, em partida válida pela terceira rodada do Paulistão Sicredi. Bugre vem de uma vitória e um empate contra Botafogo e Inter de Limeira, respectivamente, com 4 pontos. Alviverde ainda é líder do grupo B, mesmo com um jogo a menos. Caso vença o São Paulo nesta noite, time de Maurício Souza se isola na primeira posição. Na partida de logo mais, Bugre vai tentar quebrar um tabu que já dura 29 anos. A última vez que o time de Campinas venceu os donos da casa jogando no Morumbi foi em 1996. Naquele ano, o Guarani bateu o São Paulo por 1-0 com gol de Ailton pela primeira fase do Brasileirão. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Empresa notifica clube por desistência de jogo em Londrina. E tem as pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Alberto Valentim explica por que o time da Ponte não conseguiu marcar gol, mesmo com 2 jogadores a mais.
Na coletiva, Alberto Valentim comenta que pediu para os jogadores no intervalo. O que pediu para os jogadores? Alberto Valentim diz que time ainda precisa de ajustes para as próximas partidas. Com 2 jogadores a mais desde o intervalo, Ponte Preta não consegue vencer a Portuguesa e empata sem gols no Moisés Lucarelli. Lusa teve 2 atletas expulsos, mas a Macaca não conseguiu aproveitar as oportunidades para sair com a vitória no Majestoso. Sem muito tempo para descansar, o time de Alberto Valentim já volta a campo no próximo sábado, dia 25, contra a Inter de Limeira, às 16 horas fora de casa. A expectativa da comissão técnica é poder contar com os 3 jogadores que ainda não foram nem relacionados. O zagueiro Vicente Concha e os volantes Rodrigo Souza e Johnny Lucas. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Zagueiro chileno de 1,94 m é regularizado e fica à disposição. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta número 1. Água Santa demite técnico Marcelo Cabo após derrota para o Corinthians por 2-1 no Paulistão Sicredi. O experiente treinador deixa o clube após 3 derrotas em 3 jogos no estadual e 10 gols sofridos. Agora o time de Diadema vai ao mercado em busca de novos nomes, mas é certo que Marcelinho Paulista e Serginho comandarão a equipe no sábado diante do Bragantino. Pauta número 2. Sem Gabigol e Matheus Pereira poupados, Cruzeiro perde para o Atlético por 1-0 e torcida vaia. Partida do Campeonato Mineiro aconteceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E Fabrício Bruno marcou contra, o único gol da partida, que contou com falha de Cássio na saída do gol. O goleiro e Fernando Diniz foram os mais vaiados e xingados pela torcida no final do jogo. Pauta número 3. Real Madrid quebra recorde e é o clube mais rico do mundo, com uma receita que ultrapassa a barreira de 1 bilhão de euros em 2023/2024. Flamengo entra no top 30 pela primeira vez desde 1996-1997, com 198,2 milhões de euros. O estudo anual é realizado pela empresa Deloitte, especializada nesse assunto. São pautas, notícias que não têm nenhuma ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17:08 está no ar, Esporte em Debate. A mesa de áudio é de Pedro Piscinato, ele que responde pelo som, que vai para o FM 85,7 e para todas as plataformas. E no Switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, Lucas Pessoa, com a coordenação de Gil Kleber. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Toda sexta é dia de KTO na kto.bet.br. São 25 giros grátis para usar no cassino e a chance de concorrer a mais 500 giros grátis. Para garantir esse benefício é super fácil, ó. Acesse sua conta, vá até a aba promoções, clique em KTO e pronto, só resgatar. E não esqueça de conferir os termos e condições da promoção. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara, excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 13 minutos em Campinas. Já tem bola rolando. Partida marcada para 19 horas e 30 minutos. Roger Williams vai transmitir aqui na Rádio Bandeirantes. E eu tenho um recado para você do Sicredi. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar
o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 17h15, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa tarde, é o Cidemir aqui de São Paulo, tá? Primeiro eu já estou me desculpando de ontem, que eu demorei um pouquinho no áudio, né? Nem percebi, porque a indignação lá com o Guarani estava demais, né? Então hoje eu vou ser bem rapidinho, tá? Eu só acho o circo montado aí, né? Corinthians e São Paulo definindo a copinha, já que 3 jogos da Ponte foi feito 1 da tarde. O Guarani ganha da Ferroviária lá em pontos, lá, né? Segundo o próprio CH, e depois não pode jogar, tem que jogar dentro do estado da Ferroviária, com a torcida Ferroviária, né? Se não bastasse tudo isso, né? Ainda a gente vê agora o Corinthians chegando lá jogando em Santo André e o São Paulo estava jogando em Franca. Então é muito complicado, né? Então a Copa é feita para os grandes e a gente que torce para o time pequeno sabe como é que funciona. Pequenos não em tradição, né? Não em história, mas em termos de bastidores e futebol pelas nossas queridas diretorias campineiras, tá bom? Um abraço a todos aí, Batista. Mais uma vez, desculpa de ontem, o áudio será mais rápido. Um abraço. Abraço, muito obrigado pela colaboração. 17h17, mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, Greg, CH. Rapaz, que jogo feio aquele jogo da Ponte ontem. Os caras não têm vergonha na cara, rapaz. Os caras jogando com 9 jogadores e os caras não fazem um gol. Tá comprovado que a Ponte Preta tem que contratar centroavante, mais um ponta aí, mais um cara rápido aí na frente. Tá comprovado, ela não tem banco. Então tem que contratar. Tem que ir no mercado contratar. Contrata jogadores, gente, pelo amor de Deus. Não vai fazer igual o ano passado. O ano passado nós caímos por causa que ninguém fazia gol nesse time. Esse time tá a mesma coisa, que não fizeram gol. Fizeram um gol no Horizontino e empataram com o Santos 1-1. Pelo amor de Deus, um jogo de... Os caras tá jogando com 9... Tem que ganhar, meu. Tem que empurrar o time pra trás e fazer um gol nem que seja de mão. Um abraço, Batista, Mário de Hortolândia. Fica com Deus. Amém. Fica com Deus também. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Wilson de Marzo. Toda vez que o Elvis entra no time, a intensidade do time cai. Vai lá para baixo. E só bola esticada e cruzamento. Balãozinho na área. Meio de campo continua o mesmo do ano passado. Lento, sem agredir. Para que jogar com 4 laterais e sem atacantes? Está em inversão de valores. O time tem que atacar, não jogar para defender dentro de casa com 4 laterais. Por que isso? Ontem foi o ó do Borogodó. Desse jeito, toda a expectativa criada nos 2 primeiros jogos, ontem foi por água abaixo. Falta atacante, falta centroavante, brigador, cabeceador. Falta o Gé da vida no time da Ponte. Um abraço, Wilson de Março. Oi, Batista, aqui é o Clóvis de Indaiatuba. Oi, Batista. A Ponte ontem jogou com a chance de fazer 3 pontos. A Portuguesa com 2 a menos. Olha, Batista,
Eu acho que faltou dedicação no time ontem, viu? Mas tá certo que o técnico errou ontem, viu? Eu acho que a mudança do time ontem, ele errou. Faltou, acho que ele devia ter mudado no intervalo, colocado o centroavante no intervalo. Ele errou, mas tudo bem, eu concordo. Mas eu acho errado a torcida ter vaiado o time na série. Não precisava ter vaiado. Vaiar o time não é certo. O time tá devagar, vai se encaixando, mas não pode vaiar. Errou. Mas não pode vaiar o time. Eu acho que aí o time vai dar. Tem que ter paciência. Tá certo que todo mundo erra. E o time perdeu 2 pontos? Perdeu. Mas foi acho que faltou dedicação no time ali, que era aquela vontade de fazer o gol. Faltou aquela ansiedade que o erro, a bola não entrava. Foi bola na trave, foi bola que chutada passando perto e não sei, acho que é isso daí que erra. E é isso aí, devagar vai chegando. Tá, Batista? Eu acho isso daí. Um abraço, fica com Deus. Amém, fica com Deus também. Batista, boa tarde. Me fale a situação do Samuel no Guarani. Ele ainda está treinando ou já foi embora? Luiz do bairro São Bernardo, obrigado. Eu é que agradeço a sua mensagem. Sim, continua treinando, não sei qual é o motivo, né? Algum empecilho está atravancando e até agora ele não foi anunciado como jogador do Guarani. Mas a informação que eu tenho é que ele está treinando desde Águas de Lindóia, quando o Guarani estava lá fazendo a pré-temporada. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera em dia de bola rolando. Qual a sua expectativa para o jogo do Guarani contra o São Paulo? Acredita em uma vitória do Bugre? Eu vou torcer para que isso aconteça, muito. Mas acredito em vitória do São Paulo. Na sua opinião, qual foi o principal motivo para a Ponte não ter conseguido vencer a Portuguesa, mesmo em vantagem numérica? Faltou objetividade, jogadores nervosos, qualidade técnica, retranca da Lusa ou outro? Eu acho que 2 coisas. Jogadores muito nervosos, momento de decidir, de escolher a melhor alternativa, eles não estavam tranquilos, e a qualidade técnica. Todas as vezes que a Ponte precisa do banco de reservas, nessas 3 partidas, o time cai de produção. É mais ou menos por aí, Batista. Ouvinte no ar, mais uma mensagem de áudio. Oi, Batista, boa tarde. O Grota aqui do Parque Imperador. Batista, sobre a venda do mando de jogo, queria ver se vocês sabem me dizer se poderia ser feito assim, em vez do Guarani mesmo vender o jogo pro Palmeiras, né? Fazer só torcida única e fazer o jogo no Brinco de Ouro, mas só com a torcida do Palmeiras. Porque me lembro quando o Guarani vendeu o jogo pro Palmeiras, o Palmeiras colocou ingresso a R$70, eu acho, se não me engano, e a renda foi mais de 1 milhão, aí não lembro quanto foi, que é mais do que o valor que ele receberia por vender um jogo, levar lá para uma outra cidade, né? Então não daria para fazer isso, em vez de ficar negociando aí com outra empresa, tal, levar o jogo para outra cidade, porque acho que tem condição de encher aí se for torcida do Palmeiras. Agora, se for o jogo do Guarani, não sei se encheria, né? E se colocar o ingresso R$70, eu acredito que não vai dar muito público, não. Então, eu queria saber de vocês aí, vocês sabem se isso pode ser feito. Bom, caracteriza a inversão de mando.
Tem a impressão de que a Federação Paulista de Futebol não vai aprovar. Mas a sua ideia é uma ideia pertinente. O grande problema é como negociar isso com a torcida do Guarani. Você viu o que aconteceu. Foi o mesmo que dar um tapa numa caixa de marimbondos. Quando a empresa afirmou nas suas redes que em breve colocaria ingressos à venda para o jogo do Guarani contra o Palmeiras, hoje não tem mais jeito, não tem fronteiras. Qualquer coisa que acontece aqui ganha rapidamente o mundo. As redes sociais é um rastilho de pólvora. Então, 5 minutos depois que sai alguma coisa, aquilo já alastra. E também essa pressão que vem através das redes sociais faz os dirigentes mudarem de ideia. Já visto o que aconteceu aí com o governo federal, né? Com relação ao Pix. E agora também aí sobre a questão aí de vender para pobres alimentos vencidos. Então as redes sociais têm um poder e uma força, um negócio gigantesco. É por isso que mete medo em muitas autoridades a tal da rede social. Então imagina só uma situação. O Guarani acerta com o Palmeiras, a federação topa a parada para fazer jogo com torcida única, mas a torcida única não será do Guarani, embora ele seja o mandante, será do Palmeiras. Então a ideia com relação à arrecadação, porque teve um jogo aí do Palmeiras e tinha 16 mil palmeirenses. Acho que foi a totalidade da carga disponibilizada para aquele jogo. Então, se colocar o ingresso a R$70, vai dar uma arrecadação realmente muito grande. Mas o torcedor do Guarani vai aceitar uma situação dessa? Não vai. Não tem como. É impossível o torcedor do Guarani ficar de boa com uma situação como essa. Mas quero ouvi-lo também, CH, a sua opinião sobre essa questão aí levantada pelo Grota, o nosso ouvinte em CH. Nenhuma chance, Batista. A torcida do Guarani não aceita esse tipo de coisa, não adianta insistir. E se a diretoria achar por bem fazer o negócio, é um problema da diretoria. Só que ela tem que segurar o rojão. Tem que aguentar a pressão. Eu não acho que isso seja... A ideia não é ruim, não. Eu não acho que isso seja possível, diante de todo o contexto. Eu penso isso. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares até os mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Antônio Sato é o pai e Glauco Sato é o filho. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 17h29, informações do Guarani. Bugre daqui a pouco entra em campo, vai enfrentar a equipe do São Paulo no Morumbi. E quem traz as informações é Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir.
Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as primeiras informações do Guarani. Bugre volta a campo daqui a pouco, 7h30 da noite no lendário estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbis, terceira rodada desse Campeonato Paulista. Guarani que vem de empate na última partida, 0-0 com a Inter de Limeira no estádio do Limeirão, e na primeira rodada, vitória para cima do Botafogo por 2-0, jogando no Brinco. Jogo importante para a questão da classificação, né, Batista? Guarani neste momento lidera o seu grupo e uma vitória mantém o Bugre na ponta do grupo no Campeonato Paulista, o grupo B. O time aí vai para esta partida com esse pensamento de buscar aí essa vitória para conseguir esse resultado positivo. Se vencer, Guarani se isola na primeira posição no grupo. Tem um tabu em jogo, aliás, é um longo tabu, né? Já há 29 anos que o Guarani não ganha do São Paulo jogando lá no estádio do Morumbi. A última vez que isso aconteceu foi no longínquo 1996. Naquele ano, gol marcado por Ailton, o Guarani bateu o São Paulo pelo placar de 1-0 pela primeira fase do Campeonato Brasileiro. A expectativa fica também com relação ao time que o técnico Maurício Souza vai mandar a campo, né? A tendência é que ele repita a escalação da partida contra a Inter de Limeira, mas também há a possibilidade de uma mudança no esquema tático, quem sabe para ter um time um pouco mais precavido defensivamente, até porque a tendência é que o São Paulo venha com força máxima escalada pelo técnico Zubeldia. Independente da escalação, há confiança no Guarani de um bom resultado jogando fora de casa para o time manter a invencibilidade e quem sabe manter também a liderança do seu grupo no Campeonato Paulista. Daqui a pouco a gente volta trazendo a escalação oficial do Guarani para o confronto contra o São Paulo. Batista. É isso aí, jogo 19h30 às 18h30. Já tem a escalação e você saberá qual é o time que o Guarani vai mandar a campo. E também se o time do São Paulo será um time alternativo ou se será o time titular. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a melhor escolha, a escolha certa. Você, atenção, hein? Não perca tempo. Vai comprar material de construção? Então peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Já já o CH vai comentar sobre este jogo que terá transmissão de Roger Williams aqui na Bandeirantes, São Paulo e Guarani. Agora o intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especialista
especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou vendedor de autopeças e gostaria de saber como indicar o aditivo e a quantidade correta para os clientes. A minha dica é você entrar agora na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app da Paraflu. Nele você vai encontrar qual é o produto correto, a quantidade de aditivo e a quantidade de água desmineralizada. Agilidade na oficina ou no balcão da autopeça é vida. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, quinta-feira de muito futebol pelos principais campeonatos estaduais do Brasil, destacando o Campeonato Paulista. Vamos com os horários: 18h30 tem Noroeste e Botafogo, no mesmo horário São Bernardo e Mirassol. 7h30 da noite, transmissão da Rádio Bandeirantes, São Paulo e Guarani. Hoje também, pelo Mineiro, 18h30, tem América e Pouso Alegre. Pela Copa do Nordeste, 7 da noite, tem Fortaleza e Motoclube. No mesmo horário, Souza da Paraíba e Altos do Piauí. Hoje, pelo Campeonato Gaúcho, 7 da noite, tem Monson e Caxias. Também hoje, pela Copa do Nordeste, 8 da noite, Bahia e Sampaio Correia. Pelo Campeonato Carioca, 8 da noite, jogam Boa Vista e Sampaio Correia. 9h30, Portuguesa e Fluminense. No mesmo horário, tem Vasco e Madureira. Lembrando que ontem, pelo Campeonato Paulista, terceira rodada na Vila Belmiro, o Santos de virada bateu o Santos pelo placar de 2-1. Palmeiras, portanto, de virada venceu o Santos pelo placar de 2-1. Tivemos ainda o empate por 0-0 entre Ponte Preta e Portuguesa. O Corinthians venceu o Água Santa por 1-0 e o Red Bull Bragantino venceu o Velo Clube pelo placar de 1-0. Na terça-feira, abertura da rodada, empate por 1-1 entre Novo Horizontino e Inter de Limeira. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17h38 em Campinas. Esporte em Debate. Mande para cá suas mensagens 97102-1493. Mensagens dos temas do dia ou qualquer outro tema que você também queira colocar aqui a sua opinião. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias de verão. E você está pensando em viajar? Então, o primeiro passo é a revisão preventiva do seu veículo. Com ela, você garante a sua tranquilidade e a segurança de todos da sua família. Procure o mecânico
da sua confiança. Fazer a manutenção preventiva do seu veículo regularmente é essencial. Você evita surpresas desagradáveis. E você poderá fazer a manutenção preventiva do seu veículo comprando as peças na Rocha Autopeças. Lá você também encontra as peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 17h40. Bom, CH, ao que tudo indica, né? Guarani não deve aí sofrer assim grande alteração em relação ao time que jogou e enfrentou e empatou em 0-0 com a Inter de Limeira. Consequentemente, a Rafael Bilu deve continuar no time, jogando lá pela esquerda, e o Isaac vai continuar jogando por dentro, vai jogar na meia. Não sabemos ainda se o time que o São Paulo colocará em campo será o titular, parte reserva, se vai aproveitar alguns meninos da copinha ou não. Enfim, daqui a pouco às 6h30, vamos saber qual é o time que o Zubeldia vai colocar em campo. De qualquer maneira, independentemente de qual seja o time, é sempre muito difícil vencer o time do São Paulo jogando no Morumbi. Haja vista que existe um tabu aí de 29 anos. Então, como fazer diferente, mais competente, para fazer um bom jogo e, quem sabe, tentar pelo menos arrancar um empate, hein, CH? Batista, você faz umas perguntas que não há resposta, cara. Facinho, com todo facinho. respeito. Eu sou pago para isso, mas o Guarani não tem recurso técnico para apresentar contra o São Paulo no Morumbi esse leque de soluções. Ele vai pelo caminho trivial. Agora, se ele fizer o Isaac por dentro, ele vai cometer um erro. Então, se eu sou o técnico do Guarani, primeiro, aquela colocação que o amigo fez, eu acho que é o caminho. Eu acho que ele deveria, a maioria dos jogadores que ele utilizou contra a Inter de Limeira, ele tem que colocar em campo hoje como titulares. Eu faria isso. Mas não com o Isaac por dentro. Com o Giva por dentro. É isso que eu faria, não é? Na frente um referência, um de velocidade e no lado oposto o Isaac. O restante não adianta querer mudar. Eu acho que Lucas e Emerson nas laterais, ou Yuri e Lucas, tanto faz. A zaga tem que ser Rafael ou Titi, ou surja um outro jogador aí que, com possibilidade de atuar, né? Mas a zaga do Guarani em 2 jogos não tomou gol. A gente tem que registrar isso. No meio-campo, eu acho que o Natan e o Caio Melo têm que continuar no time, não tem motivo para tirar. Esses que têm entrado, Sarará, João Marcelo, Giovani, são jogadores que estão abaixo desses que estão jogando. Portanto, Batista, a possibilidade de repeteco da escalação é gigantesca. A informação de bastidores, você já trouxe aí, e ela é verdadeira, porque você já checou, que o Isaac vai jogar por dentro. O mesmo problema na arrumação tática que teve em Limeira vai ter contra o São Paulo, só que tem uma diferença brutal aí, a diferença técnica do adversário. O que o Guarani vai fazer é um grande ponto de interrogação. É um time em formação, um time que tem vários jogadores que a gente não conhece o grande potencial, se é que tem potencial de cada um. Nós conhecemos alguns aqui, não é? O Mesquita, goleiro, a gente sabe quem é, a gente conhece o Titi, o Rafael, conhece o Natan, conhece o Matheus Regis, que tem que jogar hoje, Matheus Regis, lúcido, tem que jogar o Eliseu ou o João Marcelo como centroavante e o Isaac do outro lado, outro cara que a gente conhece, o potencial. Então, o Guarani tem um time bem mais modesto que o São Paulo. Quer dizer que vai perder o jogo de véspera? Claro que não. Estamos falando de futebol. O Guarani pode chegar lá com muita dedicação, com uma estratégia correta de jogo, com uma execução melhor ainda, surpreendeu o São Paulo. Porque apesar dos grandes nomes, individualmente falando do São Paulo, não há entrosamento.
os jogadores aí, eles não estão no ápice da condição física, né? Então existem alguns aspectos que são a favor do Guarani. Só que o Guarani também não tem entrosamento, alguns jogadores também não estão, né, no fino, né, na condição plena na parte física. Então o favorito é o São Paulo, Batista. Qualquer coisa que aconteça fora uma vitória do São Paulo, analisando nua e cruamente, vai ser surpresa para mim. Mas eu estou querendo muito ser discordado e quero ser muito surpreendido para que o Guarani possa vencer fora de casa o São Paulo. Não é impossível, mas é pouco provável, Batista. Tem aqui uma especulação, não é informação, de que o João Marcelo vai começar a partida no lugar do Eliseu. Resta esperar aí para ver se confirma essa informação. E aí, né, a defesa não muda. Meio de campo, Natan não muda em relação ao time que jogou contra a Inter. E o meio campo aí muda, com a entrada de Giva. Então ficaria com Natan, Caio Melo, Giva e Isaac. Ou seja, o time joga aí com 3 volantes e um meia, o meia é o Isaac. E aí Matheus Regis e João Marcelo. Se isso acontecer, o que você acha, hein, CH? É o que eu faria, Batista. Eu acabei de dizer. Mas não o Isaac por dentro, pelo lado do campo, onde contra o Botafogo ele foi razoavelmente bem. Então, o treinador tem que... quando ele tem parcos recursos e encontrou um cara para dar conta daquela posição, não fica mudando. É a história do treinador em começo de carreira, que é colocar a marca registrada dele, a assinatura dele. Não, eu transformei o Isaac, porque o Isaac sabe jogar futebol. Jogador muito interessante, de regular para bom. Mas deixa ele no cantinho ali que ele rende melhor. Acha uma outra solução por dentro. Agora, como diria o nosso grande amigo Eli Carlos, né? O certo é o que dá certo, né? Então vamos ver o que ele vai aprontar e eu torço muito para que funcione. Mas eu tenho a impressão, Batista, que o Guarani vai ter problemas essa noite. Bom, são 17 horas e 46 minutos. Quero falar agora da Desktop, eleita melhor internet do estado de São Paulo. Conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você ficar em 2025 ainda mais conectado. Aproveite os planos imperdíveis da Desktop com velocidade de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. É isso mesmo que você ouviu. Planos com velocidade. Atenção, hein? Planos com velocidade. Você vai, sem dúvida, ter aí uma internet de alto nível. Então, preste atenção, muito atenção nisso que eu estou dizendo para você. São planos com velocidade até 1 GB. E é o seguinte, você pode, se preferir, visitar uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Planos com velocidade de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. É ou não é imperdível? Quer saber mais? Ligue para 0800 1102. Acesse o site desktop.com.br e eu repito, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Seja para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Opa, mensagem de texto, ok. Atenção, vamos ver aqui o que os nossos ouvintes estão dizendo. Batista, boa tarde. O Vitor Albanês renovou com o Guarani depois da reunião
que estava marcada. Abraço, Deus abençoe. Aqui é o Márcio Carvalho. Abraço, Márcio Carvalho, amém. Fica aí com Deus também. Olha, não renovou o contrato ainda. O contrato dele com o Guarani termina no dia 1º de fevereiro. Então o Guarani está tentando negociar o jogador com 2 clubes que estão interessados no Vitinho Albanês. Um é o Nacional, sim, o Nacional da capital, e o outro o Audax. Esses 2 clubes têm o interesse. Se o Guarani conseguir colocar em um desses clubes, o Guarani fica com um percentual do jogador. E aí ele vai por empréstimo para um desses times e depois ele poderá retornar para a equipe do Guarani para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O que acontece com o Vitinho Albanês? Ele não pode ser inscrito na lista B, porque por exigência do protocolo, regulamento da Federação Paulista de Futebol, somente jogadores da base que tenham 1 ano de contrato, esses podem ser inscritos na lista B. Se não for assim, só inscrevendo na lista A. E o Albanês teria que ser inscrito na lista A. Inscrevendo o Albanês na lista A, mata uma vaga, porque são só 30 jogadores que podem ocupar essa lista A. E obrigatoriamente 3 têm que ser goleiros. E o Guarani pretende ainda contratar jogador mais experimentado, mais rodado, mais traquejado para ocupar essa vaga. Então, por isso, o Guarani optou em não renovar o contrato do Vitor Albanês. E aí só vai, se fizer esse negócio com o Nacional ou então com o Audax, aí o Guarani tem uma participação. É por isso que o Guarani está envolvido. 17h51, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. São 17h54 em Campinas. Se liga nesse recado importante da KTO.
Desde o dia 1º de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas e se divertir com jogos online. Para isso, você precisa enviar cópias dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Pegou o recado? Então acesse kto.bet.br. Verifique sua conta e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Rádio Bandeirantes. 17h55, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. A Macaca, que teve ontem um empate com sabor de derrota contra a equipe da Portuguesa, 0-0 no estádio Moisés Zucarelli. A Portuguesa teve 2 jogadores expulsos no primeiro tempo, ou seja, durante toda a segunda etapa, a Ponte com 11 jogadores contra 9, mas não conseguiu furar aí a retranca, o bloqueio lusitano, e não conseguiu marcar o gol que lhe daria vitória e levaria a Ponte a 7 pontos na classificação. O time saiu vaiado pelo torcedor que, claro, esperava o resultado positivo. O técnico Alberto Valentim colocou praticamente todos os atacantes que tinha à disposição na reta final do jogo, mas não adiantou. A Ponte não conseguiu a vitória. Ao final da partida, na entrevista coletiva, o técnico Alberto Valentim tentou explicar por que o time da Ponte não conseguiu marcar gol. Pode ser, essa lucidez tem uma coisa que eu falo sempre para os atletas, algumas referências que a gente passa durante os treinamentos e depois a gente vai mostrando no vídeo, porque o vídeo ele te mostra claramente aquilo que é. Uma coisa é você ser dinâmico, outra coisa é você ter pressa, né? Isso não cabe no futebol. Você tem que ser dinâmico, aproveitar suas prioridades, encurralar o adversário e fazer com que as jogadas saiam naturalmente, porque com 2 a mais, você consegue abrir o momento certo, abrir espaço. A gente não fez muito isso, de encurralá-los, de rodar alguma vez, rodar outra, atacar espaço, que a gente cobrou muito no intervalo, e passes longes, e o lado técnico não estava funcionando. Isso, talvez, com essa obrigação com homens a mais, não nos ajudou e só deixou a equipe com pressa e sem qualidade. O técnico pontepretano falou também sobre como foi a conversa no vestiário, né? Entre o primeiro e o segundo tempo. No intervalo da partida, ele conta o que ele pediu aos seus jogadores ali no meio, entre o primeiro e o segundo tempo. Quando eu pedi que nós dessemos amplitude, que obviamente eles iam fazer um 4-4, 2 linhas de 4, para que a gente não tivesse esse jogo por dentro, e que a gente fosse ganhando campo para encurralá-los, que eu falei, para deixar no último terço, nosso ataque, para que nós criássemos a jogada. Roda de um lado, roda do outro e caprichar no passe. A gente que chegasse nos cruzamentos, fosse bem feito, preenchendo a área. Nós terminamos o jogo com 5 atacantes, gente. Um zagueiro, um volante, porque liberei os laterais, eles ficaram muito à frente. A gente até correndo um certo risco, apesar que com 2 a mais, mas tinha uma preocupação também de nós não desequilibrarmos muito e tomar uma transição, que acabou até acontecendo. Então, faltou um capricho, faltou lucidez, que eu falei, esse lado técnico. Mas o pedido do intervalo foi esse, para que nós ganhássemos campo, que nós tivéssemos calma para fazer as jogadas acontecerem naturalmente, porque nós teríamos tempo, né? Porque tinha o segundo tempo todo para nós fazermos o primeiro gol. Por fim, o Alberto Valentim reconheceu também que o time ainda precisa de alguns ajustes, visando aí a sequência da participação pontepretana nesse Campeonato Paulista. Eu gosto de lembrar sempre do que a gente vive no dia a dia, e é tudo um começo para todos. Eu falei isso depois de vitória, eu falei depois de um grande jogo que nós fizemos contra o Santos. Sempre terão ajustes sempre, né? Eu falei que vamos bem equilibrados. Essas 2 primeiras partidas estavam do lado positivo, tá? E tem que estar atento, vai ter sempre. Hoje o resultado, a gente sai com não feliz,
né? Porque a gente poderia ter aproveitado. Mas é tudo, friamente falando, tem muita coisa para trabalhar ainda, tá todo mundo comprando a ideia, tem muitos ajustes para fazer. Isso eu falei nas vitórias, quando tá uma euforia por parte dos torcedores, por parte de nós aqui dentro, mas é com calma, é com lucidez que a gente tem que falar, com razão. A lógica que eu sei, e a gente tem que entender onde a gente está trabalhando. A Ponte é um time de paixão, uma torcida que vai cobrar, que vai nos incentivar, mas a gente tem que lembrar que nós estamos começando uma temporada, nós estamos começando um trabalho, né? E isso demanda tempo. Então a gente está vendo aí, eu posso citar um exemplo que foi um dos nossos adversários, a dificuldade que o Novo Horizontino está tendo agora, com o treinador que remanesceu 80% do elenco do ano passado. Então a gente tem que falar, não estava tudo, está tudo perfeito nas 2 primeiras partidas e não está. Caramba, que jogo muito ruim que nós fizemos. Lógico que a gente pode melhorar, mas o que me conforta principalmente foi o comportamento que eu falei, agonístico, que nós tivemos para esse jogo. Que ninguém veio, tá legal demais porque fez uma grande partida contra o Santos e o Novo Horizontino, não. E o lado, tudo isso aí vão ser ajustes. Nós vamos procurar melhorar sempre. O trabalho é de verdade, o que eu falei para vocês. Parece que a gente fica repetindo, fica uma frase feita. Nós temos muito que trabalhar, tem muito para evoluir. Palavras, portanto, do técnico Alberto Valentim, sem muito tempo para treinar ou sequer descansar, né? A Ponte volta a campo agora pelo Campeonato Paulista já no próximo sábado. Pega a Inter de Limeira no estádio Major José Levi Sobrinho ou Limeirão. Amanhã, portanto, tem jogo da Ponte Preta em Limeira. A expectativa da comissão técnica é poder contar com os 3 jogadores que ainda não foram relacionados. O zagueiro Vicente Concha e os volantes Rodrigo Souza e Johnny Lucas, quem sabe possam estrear na partida de sábado. 4 da tarde, né? O jogo de amanhã contra a Inter de Limeira no Limeirão. Batista. São 18 horas e 1 minuto em Campinas. Você tá ligado aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Batista. Hoje até 7, hein? Porque tem jornada esportiva Bandeirantes. Pois não, CH, fala que eu discuto. Desculpe interromper o amigo, mas o nosso trepidante Vladimir Catarino colocou que o jogo da Ponte é amanhã é sexta. O jogo é no sábado. Confere, Batista? Confere. Na cabeça do Catarino, hoje já é sexta-feira. Por isso que ele falou amanhã, sextou, entendeu? Né? Então ele já tá na sexta. Isso é sede, viu, Batista? Muita sede. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Nas noites de terça a sábado tem o sensacional rodízio de pizza. Saboreie a melhor pizza de Campinas. Deliciosa, com muito recheio, massa leve e crocante. São mais de 40 opções entre pizzas doces e salgadas. E também tem a pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, as mais variadas cervejas, geladíssimas, chopes, diferentes tipos de sucos e drinks. O ambiente é agradável, salão climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. Se você é pizzaiolo, está querendo mudar de emprego, mande a sua mensagem para esse WhatsApp, porque o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante está contratando. 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. Porque a Ponte não conseguiu vencer um adversário que estava com 9 jogadores em campo em CH. Faltou um pouquinho de tudo. Faltou tranquilidade,
Eu acho que também alguns jogadores, talvez pelo bom desempenho das duas últimas partidas, depois olhando, né, com 2 jogadores a mais, teve jogador que tinha certeza que ia fazer o primeiro gol no momento que eles quisessem, lê do engano. Eu acho que houve equívoco nas substituições, nas escolhas e no time delas. Tudo bem que eu preciso reconhecer, né, e infelizmente isso tem que ser colocado na análise, porque o trabalho está no começo. Isso é a grande realidade. Só que o campeonato não espera. Então essa cobrança por desempenho, essa cobrança por apresentar algo mais organizada, eu acho absolutamente normal. Isso está dentro do contexto, não é? O time jogou de novo mal. Jogou meio tempo com o Santos mal. E isso tem que ser cobrado. Ainda bem que a Ponte fez 5 pontos. Legal, ponto positivo. Qual é o ponto negativo? Se continuar com essa queda no segundo tempo, eu acho que também fisicamente o time deu uma sentida na partida de ontem, o próprio treinador reconheceu na entrevista coletiva. Então a composição dessas coisas que eu disse, excesso de chuveirinho na área, chuveirinho demais, tinha que ter colocado, como você mesmo observou hoje na tela da Band, e é verdade, ele tinha que, a primeira mexida, ele tinha que colocar um centroavante lá dentro do bololô para brigar com os zagueiros sanguinários da Portuguesa. Essa é a primeira providência, ter tirado um volante. Essa coisa de dobra de lateral, ela funciona eu também gosto, em algumas circunstâncias. Você jogando em casa, não é? Um homem a mais, eu nem vou falar da segunda expulsão, que foi no final do primeiro tempo, não é? 3 volantes e 3 laterais para jogar contra a Portuguesa. Quando jogar contra o Corinthians, como é que o Valentim vai fazer? Vai colocar 4 zagueiros, 3 volantes e 4 laterais? Eu acho um pouco de exagero, de zelo em demasia, numa partida que a Ponte tem que propor o jogo. E aí que você vê a distância do time ideal. Quando você tem que tomar a iniciativa do jogo, os erros aparecem em demasia. Você se expõe. Quando você joga no erro do adversário, as suas deficiências, elas aparecem menos. Quando você tem que ter inteligência, calma, tomar a decisão correta para tentar impor o seu ritmo de jogo e ganhar em casa, aí você vê os problemas que o time tem. É natural, está no início do trabalho, mas algumas coisas chamam a atenção. Eu achei, por exemplo, que o treinador demorou para tomar atitude. Ele tinha já que ter mudado quando teve um jogador a mais, no primeiro tempo, ter tirado um volante e colocado um centroavante. No segundo tempo, quando tinha 2 a mais, o primeiro cara que tinha que entrar era Vitor Andrade. Por quê? Porque do elenco ele é o único jogador no 1 contra 1. E precisava de um jogador 1 contra 1, mas no início do segundo tempo, para poder efetivamente abrir um espaço, para estourar essa barreira que a Lusa acabou colocando em campo com 2 ferrenhas marcações com 4 homens em cada linha. É isso. Por isso que o time só empatou. Não é desastroso, mas o resultado foi muito ruim, Batista. O assunto aqui tá quente, mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou um fluido de qualidade. Para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar agora. Faça a troca regular do fluido do seu radiador, de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora já sabe,
vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. 18h09 em Campinas. Uma informação. Atenção, você que quer assistir o Guarani joga hoje contra o São Paulo, é daqui a pouco, às 19h30. Jogo no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Muito bem. Próximo jogo do Guarani será no estádio Brinco de Ouro, domingo, às 20h30. Para este jogo do Guarani, que será contra o Noroeste de Bauru, se você quiser concorrer a 5 pares de ingressos, não é ingresso individual, são pares, 5 pares de ingressos. Você acompanha a transmissão esportiva da Rádio Bandeirantes hoje, a partir das 19h. Daqui a pouco, 19h, a bola rola, comando de Roger Williams, com a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Lá, nessa transmissão, o Roger Williams vai dar a dica o que é que você tem que fazer para concorrer a 5 pares de ingressos para o jogo do Guarani, domingo, 8h30, contra o Noroeste. Tá combinado? Normalmente o sorteio é nesse programa, mas excepcionalmente hoje, como tem jogo do Guarani, o sorteio será durante a transmissão, que começa daqui a pouco, às 19h. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais entre São Paulo e Guarani. 19h30 no Morumbi, terceira rodada do Paulistão Sicredi. Jogo que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes e a arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira. O provável São Paulo de Rafael no gol, Igor, Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Pablo Maia e Alisson, Lucas, Luciano e Oscar, além de Caleri, a equipe do técnico Luiz Zubeldia. O provável Guarani de Gabriel Mesquita, Lucas, Justin, Rafael, Tite e Emerson, Matheus Regis, Natan Camargo, Caio Melo e Isaac, Rafael Bilu e Eliseu.
A bola rola, portanto, às 7h30 da noite. Tem São Paulo e Guarani, terceira rodada do Campeonato Paulista. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h15, a bola rola já, Morumbi. São Paulo é o adversário do Guarani nesta noite. E eu tenho um recado aqui para você. Linguiça Seara é uma delícia. São ótimas opções para o acompanhamento das refeições diárias ou para enriquecer o seu churrasco e satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana, de frango, apimentada e muito mais. Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Linguiças Seara. Encontre grande variedade de produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, ali na Avenida Oswaldo Veiga, 628, bem ao lado da John Boy do Lope. E você chega fácil pelo BRT, lá do Terminal Campo Grande, que fica bem próximo da loja. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. Roger Williams vai transmitir, vai narrar, vai arrebentar a lata. Já a bola rola às 7h30, mas a abertura será às 19 horas. Por isso, o programa termina um pouco mais cedo. 19 horas, abertura da jornada. E aí, Roger, um abraço pra você, boa noite, tá tudo bem? Tá tudo bem, Batistão, um abraço pra você, o pessoal ligado aqui no programa, já estamos aqui esquentando os motores pra transmissão de logo mais, né? Que jogo, hein? Jogão grandão na Bandeirantes, São Paulo e Guarani, terceira rodada para o Bugre, a segunda rodada para o São Paulo, que tem um jogo a menos em virtude da excursão que fez aos Estados Unidos. São Paulo que não ganhou nenhum jogo ainda esse ano e o Guarani não perdeu. Tá invicto ainda, o Guarani só tomou um gol e, portanto, há muita expectativa. Mesmo com o São Paulo na iminência de colocar o time titular, o Guarani vem fazendo um campeonato aí de 4 pontos, expectativa que chegue a 7 pontos e possa arrumar aí suas metas, né? A primeira, escapar de rebaixamento, a segunda, buscar a classificação. Neste momento, tempo firme em São Paulo. Isso é bom. Uma coisa que a gente não esperava. As previsões hoje eram para chuva, tempo firme, sol em São Paulo nesse momento. Não vai chover durante a partida. Espero, né, Vladimir? Que sempre quando eu dou umas cantadas assim, São Pedro manda umas coisas erradas. Quando abre a imagem, tá caindo o mundo. Mas eu acho que nós teremos tempo firme lá pro jogo, que não é bom pro Guarani, né? Até eu ouvia no nosso programa, nossa área, o CH trazendo a possibilidade de chuva e o Gleger concordando também que a chuva igualaria mais as condições técnicas de São Paulo e também do Guarani.
Mas é um tabu de quase 30 anos que o Guarani não vence no estádio do Morumbi. 29 anos faz que o Guarani não vence lá também. O ano passado, vamos lembrar que o duelo aconteceu aqui no Brinco de Ouro da Princesa, terminou empatado em 1-1. E esta é um pouquinho do que a gente vai trazer de tempero para esse jogão grandão entre São Paulo e Guarani, 7h30 da noite, chefe. Beleza, tá aí Roger Williams que vai narrar o jogo e o repórter será Vladimir Catarino. E aí, tá preparado, Vladimir? Sempre, Batista. Eu digo que eu nasci preparado para falar no microfone da Rádio Bandeirantes. E humilde também. Também. Só vou falar para você, viu? Batista, nem todo americanense é assim, viu, gente? Só deixar bem claro aqui. Viu, antes deixa eu só corrigir aqui. Nem todos. No boletim da Ponte Preta eu disse que o jogo da Ponte Preta contra a Inter vai ser amanhã. Claro que não, amanhã é sexta-feira, né? Ainda bem que você corrigiu, porque já pensou o pessoal todo comparecendo lá. Amanhã, né? Não. Aí chega lá, vai acontecer igual o Oswaldo Maciel uma vez, né? Chegou no Morumbi, tudo apagado lá, ligou pra rádio, trabalhava na Rádio Globo. E aí ele falou, tô aqui, não tem nada aqui, tá tudo apagado. Mas onde você tá, Maciel? Tô aqui no Morumbi. Pô, mas o jogo é no Pacaembu. Nossa. Aconteceu, não, mas... hein? Então, torcedor, não vá ao estádio amanhã. O jogo é sábado à tarde, o jogo da Ponte Preta. Mas com relação ao Guarani, né? O Roger falou que o Guarani tomou um gol. Na verdade, não tomou nenhum gol, né? O Guarani ganhou de 2-0 do Botafogo e empatou 0-0 com a Inter de Limeira. Então tá com uma boa defesa, uma defesa aí até aqui intransponível. É hoje um jogo mais difícil do time até aqui no campeonato, mas a confiança é de que o Guarani vai a São Paulo para tentar pelo menos trazer um ponto, mas quem sabe, na melhor das hipóteses, aí trazer uma vitória e chegar a 7 pontos, se mantendo na liderança do grupo. Batista. Informações do São Paulo. Paulo do Vale diz aí, Paulinho. Hoje é a estreia no Morumbi da temporada em 2025, expectativa com os titulares em campo por parte do técnico Luiz Ubeldia, que pode escalar pela primeira vez o quarteto ofensivo, formado por Oscar, Lucas, Luciano e Caleri, jogadores que atuaram aí em times diferentes, em períodos diferentes ao longo dos 2 primeiros jogos lá na FC Series. Lembrando que na segunda-feira, boa parte do time que estreou no Paulista formado por atletas da base. Portanto, o São Paulo hoje já deve ter o primeiro teste da temporada com relação à equipe titular antes do clássico de domingo contra a equipe do Corinthians, 6h30, neste final de semana majestoso, né? Porque sábado teremos logo pela manhã a final da Copinha no Pacaembu e só com presença da torcida do São Paulo, que teve a melhor campanha. Domingo a mesma coisa, mas aí o jogo é no Morumbi, tudo por conta dessa determinação do Ministério Público. Portanto, para hoje, 7h30 da noite, contra a equipe do Guarani, o time do São Paulo deve ter Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, meio campo, com Pablo Maia, Alisson e Oscar. E aí um pouco mais à frente, Lucas, Luciano e Caleri. É o tricolor paulista pela primeira vez completo na temporada de 2025. Aí Paulo do Vale com as informações do São Paulo. A bola vai rolar dentro de instantes. Você vai conferir tudo aqui pela Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando, ouvinte no ar. Fala, Batistão, boa tarde, Renato Ponte Pretano. Queria a opinião do CH aí a respeito de um jogador que chamou minha atenção negativamente nos 3 primeiros jogos da Ponte, inclusive no jogo que a Ponte ganhou do Novo Horizontino, também no empate contra o Santos. O Simon, zagueiro. Pra mim, a falha no gol do Santos foi dele. Acho que não vi ninguém da imprensa comentando isso. Ele tava marcando o pivô do Santos, errou o tempo de bola, o jogador girou em cima dele e fez a jogada pro gol do Santos. E ontem, além de tomar um cartão com 2, 3 minutos de jogo, ficar pendurado, ele atravessou uma bola no meio da área. Coisa básica, né? Que se aprende na escolinha de futebol. Se não fosse o Diogo Silva, o goleiro, seria gol da Portuguesa. Então, pra mim, tá destoando negativamente, já mostrou que não é um zagueiro de confiança. Um abraço. O CH, ele pediu a sua opinião a respeito do Simon, inclusive pontuando esse lance que realmente foi bizarro, né? Atravessaram uma bola ridícula no meio da área, quase
entrega a paçoca em CH. Perdemos o contato com o CH. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batistão. Um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Daqui a pouco teremos um jogo importante, né? A abertura da jornada esportiva e um bom jogo, um bom teste, digamos assim, para o Guarani Futebol Clube. Claro que tecnicamente a equipe de São Paulo ela é muito mais forte, né? Analisando o jogador por jogador, mas a gente já viu inúmeras vezes, ainda mais em início de temporada, né? A equipe adversária ser não tão boa na parte técnica, mas ir lá e surpreender na vontade, na garra, na determinação. Então é isso que a gente espera para daqui a pouco. Dá para colocar o Fala Galera aí ou não? Pessoal do YouTube aí, ó, colocar na tela, para a gente já estar participando aqui das pautas do programa, né, do Fala Galera. O pessoal consegue aí, ó. Qual a sua expectativa para o jogo do Guarani contra o São Paulo? Acredita em uma vitória do Bugre? Tava falando agora. Dá para acreditar? Claro que dá. O Guarani começou bem o Campeonato Paulista em questão de números, né? 2 jogos, 4 pontos. Importante, né? Um importante resultado logo na primeira rodada. Depois um empate fora de casa. Normalmente, no planejamento de pontos, é o que se imagina, né? Ó, vamos fazer os pontos dentro de casa e sempre dar uma beliscada fora. E foi o que o Guarani fez. Agora, como eu estava dizendo, tem um compromisso muito pesado, mas eu acho que, diante de toda a circunstância, até mesmo pelo início da temporada, dá sim para tentar surpreender. Mas, claro, sem dúvida nenhuma, o São Paulo é o favorito. E pro lado da Ponte, na sua opinião, qual foi o principal motivo para a Ponte não ter conseguido vencer a Lusa, mesmo com a vantagem numérica? Falta de objetividade? Jogadores nervosos? Qualidade técnica? Retranca da Lusa ou outro? Para mim, em vários aspectos, né, que levaram a Ponte ontem a conquistar aquele empate diante da Portuguesa, mesmo com 2 jogadores a mais. A ansiedade, às vezes, atrapalha, e ontem atrapalhou muito a Ponte. Eu vou citar alguns exemplos, tá? Porque quando você tem 2 jogadores a mais, é só você botar a bola no chão, ter um contra um forte, a aproximação para a triangulação e superioridade numérica no setor, para que você possa se superar em cima do seu adversário. A Ponte teve isso? Não. Ontem não teve. Ah, mas o Alberto Valentim demorou para fazer substituição, demorou. Cara, demorou. A Portuguesa teve um jogador, o primeiro jogador expulso, se eu não me engano, foi com uns 30 minutos. O segundo foi com 51, ou seja, ele poderia, claro, na hora que teve um jogador expulso, ter mudado todo o esquema. Mas ele não saberia que aos 51 do primeiro tempo teria o segundo jogador expulso. Então não dá pra gente ficar falando aqui que teria que mexer, que teria que trocar, que teria que mudar todo o esquema. Ele pensou o quê? Vou pro intervalo, organizo o time novamente, volto com as substituições e a gente tenta ter 45 minutos para ganhar o jogo. Não pensou errado, não dá para tirar, não dá para botar a culpa no Alberto. Dá para botar a culpa em alguns jogadores que tecnicamente não renderam efetivamente, né? Não estavam num dia legal. Por exemplo, o Jean Dias, que foi eleito o craque do jogo na última partida. Ontem ele perdeu um gol de cabeça e foi muito mais fácil, né, ele ter feito o gol de ontem do que o gol que ele fez contra o Santos, né? Que ele entra ali entre os zagueiros, né? Antecipa nas costas ali do Luan Pérez e joga a bola lá na gaveta, na forquilha, não dando chance pro Brazão. Ontem não, uma bola meia altura, ele sozinho na risca da pequena área e ele cabeceou para fora. Então, a parte técnica também pesou muito na partida de ontem, mas para mim, Batistão, ouvintes da Rádio Bandeirantes, o que realmente atrapalhou a Ponte foi a ansiedade e de achar que com 2 jogadores a mais facilitaria o trabalho. São 18h28. Ô Gleger, nós perdemos o contato com o CH, o ouvinte pediu a opinião dele, mas você pode responder também sobre os... o CH voltou. Então responda, CH, sobre o Simon.
Bom, Batista, o Simon fez 3 partidas, 2 boas, e a partida de ontem, acho que pouca gente se salvou, né? Com exceção do Diogo, que foi eleito pela gente o craque do jogo. Eu tenho que assistir um pouco mais, Batista, mas eu confesso que a partida de ontem me trouxe um pouco de insegurança em relação à parte individual do atleta. Olá, Gleger, a sua opinião também, por favor. Aí o ouvinte colocou que o Simon está destoando negativamente aí nessa defesa da Macaca. Quantos gols a Ponte tomou no Campeonato Paulista? Ponte tomou 1 gol, é isso? 1 gol? 1 gol. Em 3 jogos? 3 jogos. Então eu acho que o problema da Ponte não é o setor defensivo. Perfeito, portanto, o ouvinte está respondido aí para o Renato Bautista. Tô lendo do jeito que o ouvinte tá falando aqui, né? CH, podemos dizer que a Ponte claudicou? A pergunta do Márcio para você, hein, CH? Claudicou, embezerrou, empacou. Ponte foi mal ontem, meus. Como é que chama o ouvinte? Márcio. Grande Márcio, um grande abraço para você. Claudicou, com toda certeza. Olha, o que eu disse hoje no programa, os donos da bola, é que a Ponte cometeu 2 erros. Primeiro, quando o técnico percebeu que tinha 2 jogadores, o adversário estava com 2 a menos, no intervalo, ele poderia ter colocado o Danley. Não era jogo para o Bruno Lopes. Mas ele colocou, para um centroavante, um homem de área. Um cara que dentro da área poderia ganhar no corpo dos zagueiros grandões da Portuguesa. Porque com 2 a menos era natural que a Portuguesa ia se fechar atrás e aí ia ser difícil penetrar, nem com broca de vidia seria possível penetrar. Então esse foi o primeiro erro do treinador, que optou pelo Elvis, correto. O Elvis entrou e entrou bem, articulando, produzindo as jogadas, mas o Bruno Lopes não. Então o Danley, que entrou depois, mais tarde, mas deveria ter entrado no intervalo, ele teria a possibilidade de, nesse jogo aéreo, ganhar dos zagueiros muito altos da Lusa. E aí não tinha um homem de área. E a Ponte insistindo no chuveirinho, insistindo no cruzamento, mandando bola cruzada na área. O que adiantaria essas bolas cruzadas tendo o Serginho e tendo o Jean Dias? O que os dois poderiam fazer no meio de gigantes dentro da área? Nada, que foi exatamente o que aconteceu. Ou seja, todas as bolas alçadas eram rebatidas pela defesa muito alta do time da Portuguesa. Erro do treinador. Deveria ter colocado o Danley no intervalo. E o outro erro, que é um erro comumente, os times que estão com 2 jogadores a mais ou um jogador a mais, todos os times cometem esse tipo de erro. Eles se desarrumam taticamente e vão feito loucos para cima do adversário, achando que o gol vai acontecer de qualquer jeito. Não acontece. E ainda pode tomar um contra-ataque. Então, qual era a melhor estratégia? Não se desarruma. Continua com o mesmo esquema de jogo. Que o gol vai sair naturalmente, mas com o time arrumado, organizado taticamente. E aí o que fez o treinador? Foi empilhando atacantes, colocando atacantes. Não funciona, não vai. O time inteiro da Ponte ofensiva e só não tomou o gol porque o goleiro da Ponte fez uma defesa milagrosa. Porque senão o pior teria acontecido e a Ponte teria perdido a partida. Que é uma coisa que também já melhorou na Ponte, né? Porque em situações anteriores, numa situação como essa, a Ponte teria tomado o gol e teria perdido. Então já melhorou a coisa. Agora, olhando por outro lado, a Ponte conquistou um ponto. Esse campeonato difícil, complicado, é um campeonato para somar pontos. Então, a Ponte precisa de 11, 12 pontos. Já tem 5 em 3 rodadas. E tem a Inter de Limeira, que vem fazendo uma campanha ruim até aqui
e a Ponte pode ganhar esse jogo lá e ir a 8 pontos na competição. Então não foi de todo ruim. Claro que o torcedor saiu chateado. Não deveria ter vaiado, porque o estádio Moisés Lucarelli tem que ser um fortinho, tem que ser um estádio que mete medo no adversário o tempo inteiro, mesmo que a Ponte não esteja jogando bem, que foi o caso de ontem, que não conseguiu fazer o gol. Então, você que é ponte pretano, que vai para o estádio, vá com o espírito de incentivar. É o amor incondicional, é o amor fati, amor incondicional. O tempo inteiro, time jogando mal, continua apoiando, continua incentivando. É assim que você vai ajudar o seu time de coração. 18h34, já temos os times. Já. Vladimir Catarino, então vem aí com as escalações. Alô, Vladimir, os times estão escalados e definidos? Oi, Batista, já estão escalados. São Paulo e Guarani já estão na pedra para o confronto de daqui a pouco no Morumbis. Bom, então, pela ordem aqui da nossa transmissão, sempre os times de Campinas primeiro. Começamos com o Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. A bandeira. Guarani vem a campo com mudanças, né, feitas aí pelo técnico Maurício Souza. Não na defesa, o mesmo time na defesa que enfrentou a Inter de Limeira. Gabriel Mesquita no gol, 2 para Lucas Justin, 3 para Rafael, 4 Titi, meia dúzia Emerson. Meio campo tem Natan com a 5, Caio Melo 8, aí os mesmos 2 também que jogaram contra a Inter. As mexidas começam do meio para frente. Giva é titular com a camisa 10, Isaac tá fora. E na frente, João Victor, Rafael Bilu e João Marcelo. Então o Eliseu tá fora também, assim como o Matheus Regis. Então o time do Guarani, que encara o São Paulo, de Gabriel Mesquita, Lucas Justin, Rafael, Titi e Emerson, Natan, Caio Melo e Giva, ou Giovani, né, na escalação enviada pelo Guarani, João Victor, Rafael Bilu e João Marcelo. No banco de reservas, o técnico Maurício Souza terá à disposição, caso queira fazer as 5 alterações às quais ele tem direito, terá como opções como suplentes. Para o gol, o Fred Conte, né, goleiro reserva com a camisa 12, Ian Henrique com a camisa 22, Caio Dias é o 13, com a camisa 14 Pedro Manuel, 16 Vinícius Cauê, 15 Daniel, 18 Matheus Sarará, 20 Isaac, 17 Luiz Miguel, 23 Léo Porfírio, 21 Eliseu e 19 para o Renan Bernabé. E agora o adversário do Bugre nesta noite, o São Paulo. Salve o tricolor paulista. São Paulo vem com um time praticamente completo, escalado pelo técnico Luiz Zubeldia. Tem Rafael ao goleiro com a 23. Na lateral direita, Igor Vinícius vem com a camisa de número 2. A dupla de zaga tem 5 para a Arboleda, 28 Alan Franco, 13 na esquerda o Enzo. Meio campo formado pelo Alisson com a camisa 25, Pablo Maia é o 29, 8 para Oscar, 7 Lucas, 10 Luciano, 9 Caleri. Repeteco do tricolor de Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo. Tem Alisson, Pablo Maia, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. No banco, Zubeldia terá Jandrei com a 93, Ferreirinha 11, André Silva 17, Marcos Antônio 20, com a 21 Bobadilha, 22 para o Juan, Moreira é o 30, Ferrarese 32, Eric 33, Sabino 35, Patrick 36 e William 39. E agora a arbitragem. O experiente Luiz Flávio de Oliveira apita o jogo de hoje. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 pelo Marcelo Carvalho Vangassi, o bandeira 2 ou a bandeira 2, a senhorita Fabrini Bevilacqua Costa, árbitro de vídeo, o filho do seu Zé Cláudio, José Cláudio Rocha Filho. Bom, vamos esmiuçar aqui, né? Claro, é evidente que os comentaristas vão debater essas novidades no time do Guarani. Começo com você, Gleger.
Isaac no banco de reservas. O que você acha disso? Giva ganha uma oportunidade. João Vitor aparece como titular e João Marcelo, o menino da Copinha, artilheiro do Guarani na Copinha, aparece como titular. O que você achou das novidades do Maurício Souza? Eu acho que é pela questão física. Por exemplo, o Isaac e o Eliseu, que foram titulares nos 2 últimos jogos, né? Praticamente jogaram o jogo todo, e aí ele descansa o pessoal. Eu acho que é isso, quero crer que seja isso. Porque, por exemplo, eu sou muito mais o Isaac do que o Bilu, muito mais, tecnicamente falando, tá? E pelo pouco que já apresentou aí nesses 2 últimos jogos. A presença do Giva no meio de campo é interessante, porque ele é um jogador que ele consegue sair, que ele consegue pisar, inclusive até fez gol, né? Então é muito importante isso. Eu gosto da escalação do Giva, né? E também gosto, Batista, para mim é um bom jogador, merece uma oportunidade, o João Marcelo. Foi muito bem na Copa São Paulo, jogador artilheiro, presença diária, né? Claro que hoje é um teste de fogo para ele, porque vai enfrentar o São Paulo, que tem uma zaga muito forte, mas dependente das mudanças, a gente percebe que o mesmo panorama tático muda só algumas peças. E para mim, não tenho dúvida, que é a parte física que está pegando. Vamos lá, CH, a sua opinião também sobre essas novidades e além dessas que eu coloquei, Justen começa jogando também na lateral direita, em CH. Ô Batista, eu tô surpreso com a escalação. Eu acho que a colocação do Gleger é bem possível que seja a realidade. Porque você imaginar que... E não tem só o Isaac que tá no banco, hein? Tem outra figura aqui, deixa eu dar uma olhada se ele não tá aqui, não tá nem no banco. Matheus Regis. Nem no banco aparece. Então, com certeza, tem relação de parte física, contusão, dores musculares. O Batista, João Vitor, João Marcelo e Bilu no ataque. O meio campo gostei da entrada do Giba. Acho que o Giba merece ser titular, né? Um jogador muito aguerrido. Agora, no ataque é um grande ponto de interrogação. Acho que a defesa é isso mesmo, não tem muito segredo. E eu espero que o Guarani ataque também. Eu espero que o Guarani não fique só assistindo o São Paulo. Apesar de ser o favorito, a melhor maneira de você se defender é ficando com a bola. E eu espero que o Guarani faça isso. Eu tenho dúvida nessa escalação. Esse abrir mão do Isaac, que não jogou nada como os outros não jogaram na última partida, eu não faria desse jeito, mas de qualquer maneira eu torço para que dê certo aí as escolhas do professor Maurício Souza, Batista. Olha, o time do São Paulo vem completo, hein? Zubeldia não amoleceu aí, não deu mole não. O Guarani terá que enfrentar aí o time titular do São Paulo nesta noite. Isso é bom ou é ruim? Acho que pode ser bom, porque o time reserva, se entra o time, claro que não tem a mesma qualidade, senão seria titular, mas se entra o time alternativo, os caras querem mostrar tudo o que podem. O time titular ainda vem com as pernas duras, né? Começo de temporada, tanto é que foi um fracasso total essa excursão do São Paulo nos Estados Unidos. Vamos ver os confrontos entre Guarani e São Paulo ao longo da história. Edu Pinheiro, o incomparável, tá chegando no pedaço, diz aí, Edu. Meus amigos da Bandeirantes, amigo Batista, Guarani e São Paulo, já falo aí número de confrontos, empate, derrotas, vitórias, mas só uma pincelada aqui em alguns jogos, né? Claro que o mais importante foi a decisão do Brasileiro de 86, disputado em fevereiro de 87, jogo final no Brinco, um público de 37.370, 1-1, tempo normal, Nelsinho contra 1-0 Guarani, o Bernardo na sequência empatou, foi no comecinho, ficou nisso. Só que no final do jogo, José de Assis Aragão não deu aquele pênalti no João Paulo
Então 1-1 foi para prorrogação. Na prorrogação saíram 4 gols, somando tudo 3-3. E aí então foram para os pênaltis e deu São Paulo 4-3. São Paulo do técnico Pepe. O Guarani vice-campeão brasileiro 86 com Sérgio Neri, Marco Antônio, Ricardo Rocha, Valdir Carioca e Zé Mário, Tozin, Tite, ele mesmo, Tite. Depois Wagner e Boiadeiro, Catatal, Evair e João Paulo. Técnico Carlos Gainetti. Lembrando que o Robson, goleiro, era o titular, se machucou, entrou Sérgio Neri já no final de 86 e a grande ausência aqui do Barbieri, que se machucou no jogo contra o Vasco, no Maracanã. Guarani e São Paulo de 94. O Guarani foi semifinalista do Brasileiro, foi eliminado pelo Palmeiras na semifinal. O Palmeiras do técnico Luxemburgo, de Rivaldo. Aqui o bugre nas mãos de Carlos Alberto Silva, o técnico campeão de 78. Só que antes de chegar na semifinal, o Guarani eliminou o São Paulo. Primeiro jogo Morumbi, 1-0 São Paulo, gol de Palinha. E o jogo da volta foi no dia 3 de dezembro de 94. Um clássico 4-2 no brinco para o bugre. Sandoval fez 1-0. O Ailton empatou para o São Paulo. Júlio César, 2-1 Guarani. Luizão, 3-1 Guarani. O Caio, segundo gol do São Paulo. E o Valdeir, nos acréscimos, marcando 4 Guarani, 2 São Paulo. O Guarani com o Narciso, Marcinho, Cláudio, Jorge Luiz e Guilherme. Fernando, depois Valdeir. Fábio Augusto, Sandoval e Edu Lima. Amoroso, depois o Júlio César e Luizão. Foi nessa partida que Amoroso se machucou e não foi na semifinal contra o Palmeiras, repito, 1994. Olha, teve um jogo aqui no dia 1º de abril de 2000, um sábado, no Brinco, 3-2 para o São Paulo. E aos 6 minutos do segundo tempo, gol do São Paulo. Gol de Rogério Ceni, cobrando falta. O goleiro do Guarani, senhor Gleger Zorzin. Mas vamos em frente. Vamos aqui para 96. Em 96 foi a última vez que o Guarani ganhou no Morumbi. Há 29 anos, gol de Ailton. O perfume do gol, diria o amigo Batista. O Ailton marcou, ficou nisso. São Paulo 0, Guarani 1. Guarani com o Irã, Marcinho, Sangalete, Sorley e Júlio César. Elson, Valdeir, depois Nenê, Fabinho e Cairo, Marcelo Carioca, depois Alexandre Gaúcho e Ailton, depois Gilson, técnico Carbone, São Paulo do técnico Zete e do técnico Carlos Alberto Parreira. Então há 29 anos que o Guarani não vence no Morumbi. Porém, a última vitória do Guarani na capital foi no Pacaembu. Foi em janeiro de 2019, portanto há 6 anos. Clever, goleiro do bugre, brilhou. O gol foi de William Matheus, logo no comecinho do jogo, lateral esquerdo que veio do Curitiba. E o Clever fez a sua estreia. Esse goleiro veio do Atlético de Goiás. O titular era Giovani, sentiu um problema muscular e ficou no banco. E Clever fez pelo menos 5 defesas espetaculares. Outro que foi um gigante foi o zagueiro Ferreira, tirou todas. Ferreira estava na sua segunda passagem em 2016. Ferreira formou dupla de área com Leandro Amaro e teve acesso do Brasileiro da Série C para a B, não é? No geral é o seguinte: 174 confrontos entre Guarani e São Paulo, 41 vitórias do Guarani, 53 empates e 80 vitórias do São Paulo. O Guarani marcou 204 gols no São Paulo e o São Paulo marcou 293 gols no Guarani. Fonte do José Ricardo Lenzi,
Mariolane no seu site espetacular. É isso aí, amigos da Bandeirantes. Amigo Batista, historinhas e números de São Paulo e Guarani para os amigos da Bandeirantes. Sensacional, Edu Pinheiro, o incomparável. Já na jornada esportiva. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Água Santa, tema 1. Água Santa demite técnico Marcelo Cabo após derrota para o Corinthians por 2-1 no Paulistão Sicredi. Aliás, por falar em Paulistão Sicredi, quanto é que tá o jogo? 1-0, Mirassol tá jogando com quem? Lá em São Bernardo. Mirassol tá ganhando pelo placar de 1-0. Retomando aqui o tema 1. O experiente treinador Marcelo Cabo deixa o clube após 3 derrotas em 3 jogos no estadual e 10 gols sofridos. Agora o time de Diadema vai ao mercado em busca de novos nomes, mas é certo que Marcelinho Paulista e Serginho comandarão a equipe no sábado diante do Bragantino. Pauta 2. Sem Gabigol e Matheus Pereira poupados, Cruzeiro perde para o Atlético por 1-0 e torcida vaia. Partida do Campeonato Mineiro aconteceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E Fabrício Bruno marcou contra o único gol da partida, que contou com falha de Cássio na saída do gol. O goleiro e o Fernando Diniz foram os mais vaiados e xingados pela torcida no final do jogo. Pauta 3. Real Madrid quebra recorde e é o clube mais rico do mundo, com uma receita que ultrapassa a barreira de 1 bilhão de euros em 23 e 24. Flamengo entra no top 30 pela primeira vez desde 96/97, com 198,2 milhões de euros. O estudo anual é realizado pela empresa Deloitte, especializada nesse assunto. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para o programa de hoje, hein, CH? Quero falar do Cruzeiro. Do Cruzeiro e desta derrota e do início do trabalho do Fernando Diniz. Tá com um problema o Diniz lá, hein? Problema e dos grandes. Time não... Eu assisti um pedaço da partida contra o Atlético e derrota por 1-0. Tá jogando muito mal. Não sei se tem jogador insatisfeito, se os caras compraram a ideia do Fernando Diniz. O fato é que o time dele não deslancha. Passa jogo e a torcida agora ficou com o saco cheio, né, Batista? Você, com todo o respeito, com o investimento que foi feito no Cruzeiro, você perder no Mineirão pro Atlético, é para ficar maluco, né? Torcida tem toda a razão em vaiar os dois, porque o Cássio também falhou. E você, Gleger, qual o tema que você escolheu para colocar a sua opinião? Sobre a demissão do técnico Marcelo Cabo na terceira rodada do Campeonato Paulista. Você vê como é que é o erro de planejamento, né? Olha para você ver o tamanho do problema que está o Água Santa agora, que começou a trabalhar lá no final do ano passado, contratando o Marcelo Cabo. Agora, eu quero fazer uma pergunta para uma reflexão. Quanto tempo faz que o Marcelo Cabo, que é um técnico experiente, que fez aí 1 ou 2 bons trabalhos durante toda a carreira, que eu me lembro, né? E se eu tiver enganado, alguém me corrija. E os caras vão e contratam o cara. Contrata o Marcelo Cabo, que se eu não me engano estava na Chapecoense, não é isso? Não me lembro. Estava num time aí, não sei, acho que estava num time até que foi rebaixado o ano passado. E aí contrata o treinador, começa todo o planejamento, faz todo o trabalho de pré-temporada, de contratações. Campeonato Paulista com 12 jogos,
tiro curto, e é uma das prioridades do Água Santa, que deve disputar só Copa Paulista no segundo semestre. E faz todo o investimento, e o que acontece? Com 3 rodadas você tem que trocar todo o comando técnico do time. Olha o tamanho do problema e olha o tamanho da incompetência dos dirigentes do futebol brasileiro. E eu estou falando aqui do Água Santa. O que dá na cabeça de um cara contratar para um campeonato paulista o Marcelo Cabo para ser a solução dos problemas. Tá aí agora o Água Santa agora está no mercado e vai buscar aí um novo treinador, tá? Aí chega o novo treinador, o que ele vai ter que fazer em 3 jogos? Tomou 10 gols o Água Santa. Vê se tá bom, vê se vai ter treinador que vai querer assumir essa bucha aí. Treinador competente, treinador bom, para tentar livrar o Água Santa do rebaixamento. Então boa sorte aos envolvidos. O Marcelo Cabo estava no Brusque, foi rebaixado. Exatamente, Brusque. Obrigado, Batista. Série B, né? Foi rebaixado para a Série C do Brasileiro. Já foi rebaixado de novo, né? Porque assim, se terminasse hoje que ele foi demitido, o Água Santa estava rebaixado. Foi a derrota, né, Gleger? Para o Corinthians, que é um resultado que pode ser considerado normal. O que pesou muito acentuadamente foi a paulada, tomou de 6 do Mirassol. Então isso realmente mexeu demais com os dirigentes do Água Santa. Mas concordo, vem um novo treinador, vai fazer o quê? Tem 12 jogos, aí vai tentar reverter a situação. Agora só faltam 9, mesmo né? time, né? Só faltam 9 agora, né? Então, agora não são 12 mais, né? Agora são 9. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. O Roger Williams está na escuta ou não? Será que ele quer participar? Alô, Roger, quer participar do Na Lata de hoje? Manda ver, Batistão. Então vamos lá, eu começo com você. Roger Williams, que vai narrar já. O jogo é 7h30, mas a jornada começa daqui a pouco às 7 da noite. Na sua opinião, Roger, qual brasileiro vem jogando mais bola na Europa nessa temporada? Rafinha ou Vinícius Júnior? Incrivelmente, Rafinha. Tá surpreendendo, hein? Verdade. Tá com faro de gol. E pra variar, os caras comem a bola na Europa e chegam na seleção, refuga. E pra você, CH, qual é a sua reflexão aí sobre o tema? Rafinha. E você, Gleger Zorzin? Eu faço das minhas palavras a do Roger. É o Rafinha, mas tem que começar a jogar na seleção, porque não tá jogando nada. Só joga no Barça. Se tem alguém que tá jogando alguma coisa na seleção, é o Rafinha. Não concordo. Os outros aqui não estão jogando nada. Não concordo. Você não tá coerente aí com aquilo que o Rafinha tá jogando na seleção. Quantos gols o Rafinha fez na seleção aí? Um gol aí, não sei quando aí. Tem um gol de falta. Tá jogando nada, Batista. Só pegar a tabela da eliminatória da Copa e faz um comparativo com os últimos atacantes aí da seleção. Tá jogando nada. Eu sigo com você, Gleger. Até o momento, qual foi a melhor contratação do futebol brasileiro nesta janela de transferências? Oscar. E para você, CH, qual foi a melhor contratação? Não com muita convicção, mas a mais vultuosa, pelo menos, é o Oscar do São Paulo. E para você, Roger, qual foi a melhor contratação? Vamos ter que ver quando a bola rolar, de fato, aqui, Campeonato Paulista, Libertadores América, mas o Oscar, que nesse momento, inclusive, faz o aquecimento ao lado de todo o time do São Paulo, os dois times se aquecendo no gramado do Morumbi, Batista. É isso aí, a bola rola, 7h30, já, a abertura da grande jornada. Vamos lá, CH, com 2 gols marcados na vitória do Real Madrid ontem, Vinícius Júnior chegou a 101 gols com a camisa merengue. Quem é o outro brasileiro a conseguir atingir os 100 gols com a camisa do Real? Ronaldo Fenômeno. E para você, Roger, qual é a sua opinião? Eu vou com o mestre CH, né? Eu acompanho, vou de Ronaldo Fenômeno, mas sei lá se
não tem alguém lá do passado também que não chegou perto disso. E você, Gleger, qual é a sua resposta? Eu também vou atrás do CH, Ronaldo Fenômeno. Sai fora. A resposta certa. Além de Vinícius Júnior, Ronaldo Fenômeno é o único brasileiro que conseguiu chegar à marca de 100 gols com a camisa do Real Madrid. Em 177 partidas disputadas, o Fenômeno balançou as redes 103 vezes. Então, parabéns a todos os três. Acertaram a resposta do Na Lata 3. E olha, antes aqui das despedidas, mais uma vez o recado. Você que gosta de participar dos sorteios, dos ingressos, hoje o sorteio será durante a transmissão de São Paulo e Guarani. Isso mesmo, normalmente aqui no Esporte em Debate, mas hoje será durante a transmissão para Guarani Noroeste. Domingo, 20 horas e 30 minutos, no estádio Brinco de Ouro. Então fique ligado, fique atento, você vai acompanhar a transmissão e durante a transmissão o Roger Williams vai dar o recado, a dica, o que é que você tem que fazer para concorrer no apito final, onde será o sorteio a 5 pares de ingressos para as cadeiras vitalícias do estádio Brinco de Ouro, é o setor mais caro do estádio. Então fique atento, fique ligado, porque você vai concorrer a 5 pares de ingressos. Valeu, Gleger, um abraço para você e ótima jornada. Até já. Valeu, CH, um abraço para você e ótima jornada, CH. Até já, obrigado. Valeu, Roger, um grande abraço, muito obrigado pela participação aqui no Esporte em Debate e ótimo trabalho e com todo o respeito aos São Paulinos. Mas narra aí pra nós uma vitória do Guarani, hein, Roger? Eu tô com o Bilu, com o João Vitor, com o João Marcelo, que eles não perdoem, vão pra rede hoje no Morumba, hein, Batista? Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas de coração agradeço demais a sua participação. E vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes FM 85,7 em todas as plataformas digitais e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fique aqui, porque aqui é muito, muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio